Então, na verdade, além do professor e do tutor, nós temos outros atores ou personagens que estão ali por detrás, preparando todo o curso para você. Então, nós temos a figura do coordenador do curso, que é a pessoa responsável por fazer a seleção dos professores, por fazer atendimento dos alunos, por pensar na atualização da grade curricular do curso, da sua carga horária, por resolver uma série de demandas mais administrativas e processuais. Tá? Nós temos também a pessoa que é o chamado coordenador de tutoria. Então, nós temos os tutores presenciais e à distância, e nós temos o coordenador de tutoria. O que o coordenador de tutoria faz? Ele administra todos os tutores. Então, verifica se o tutor está respondendo em tempo hábil, a forma como o tutor está respondendo o aluno, se, de fato, os alunos estão satisfeitos com o trabalho do tutor. Então, ele faz todo esse acompanhamento para garantir o quê? A qualidade dos cursos que são ofertados por meio da educação à distância. Né? Então, nós temos também a figura do professor, que nós vimos na videoaula passada, que é aquele profissional que é formado, que é responsável por planejar, por elaborar o material didático, por fazer todo o planejamento semanal das atividades e como que essas atividades devem ser consumidas pelos alunos. Né? Nós temos a figura do tutor presencial, que é aquela pessoa que está lá no polo, fazendo o acompanhamento dos alunos. Temos a figura do tutor à distância, que é aquela pessoa que fica intermediando todo o processo por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos a figura do revisor, que é aquela pessoa que faz uma espécie de validação do material do professor. Não é que o professor ele seja incompetente, que ele vá elaborar materiais mal feitos, mal formulados, não. O professor é um ser humano como outro qualquer e ele também pode errar. Então, o revisor ele vai fazer sugestões na adequação relacionada à linguagem, na adequação relacionada a algum conteúdo que está a mais ou que está a menos. Então, a figura do revisor também é muito importante, porque ele tem um outro olhar. E quando esse revisor ele também tem a formação na mesma área, é perfeito, porque ele vai, de fato, fazer uma boa validação do material. Nós temos também a figura do designer instrucional. O que esse designer faz? Ele vai pegar um material didático elaborado pelo professor, que geralmente está ali no formato texto, e ele vai transformar esse texto de uma maneira que fique mais evidente, mais clara para o aluno que for ler e consumir aquele material. Então, ele vai fazer a utilização de cores, ele vai fazer a utilização das fontes mais adequadas, ele vai verificar a questão do espaçamento, possíveis imagens, possíveis vídeos que visam aí facilitar a compreensão do aluno relacionado a esse material didático que foi preparado pelo professor. Então, perceberam aí que é um conjunto grande de pessoas que estão por detrás da educação à distância. E também temos a figura aí do estudante. Esse estudante é aquele que vai receber, consumir todo esse material didático e que precisa ter um perfil. Ele precisa ser responsável, ele precisa definir horários de estudo, ele precisa estar motivado, ele precisa assumir suas responsabilidades. Afinal de contas, um curso EAD, assim como um curso presencial, ele tem aí a sua carga horária, ele tem aí as suas atividades que precisam ser cumpridas para que esse curso possa ter o melhor aproveitamento possível por parte desse aluno, tá? E por vezes esse estudante ele pode se destacar ao longo do curso e também ser o monitor, a pessoa que vai ajudar os demais colegas a fazer um acompanhamento e um consumo desse material e do curso da melhor forma possível. Né? Às vezes de maneira voluntária, às vezes com uma bolsa, às vezes com descontos na mensalidade. Então, tem várias possibilidades aí para o estudante. Então, como eu comentei com vocês, esse material didático, ele, na educação à distância, é responsabilidade de três pessoas, né? O professor que vai criar o texto base,
o designer instrucional, que vai fazer toda essa diagramação, toda essa organização para que o texto seja melhor consumido, né? E o revisor, que vai ler todo o texto e vai fazer sugestões de melhorias, né, relacionadas ao conteúdo que aí está estabelecido, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma apostila em que geralmente nós temos um dicionário, nós temos aí alguns marcadores, nós temos diferenciação de cores, espaçamentos, letras de um formato mais adequado para que seja melhor consumido o conteúdo por outras pessoas, né? Então, quais requisitos esse material didático deve ter, né? Que foi preparado aí pelo professor, foi preparado também pelo designer e foi revisto pelo revisor, tá? Então, o material ele não é um conjunto de textos copiados e colados de outros autores, né? Na verdade, é um livro texto que tem uma autoria, né? Tal como aqui nesse curso. Eu não elaborei os textos para vocês, mas eu selecionei esses textos que estão preparados para a educação à distância, numa linguagem dialogada, tá? Então, ele é um texto autoral, com uma linguagem dialogada. Balanceamento entre unidades de ensino, ou seja, cada unidade tem mais ou menos ali o mesmo número de páginas, né? O mesmo formato de conteúdo, tem uma sinalização entre o texto com exercícios, referências, indicação de filmes e pesquisas complementares, e tem também uma variação no tamanho da fonte, das cores, né? Então, o design da informação ele vai ser o profissional responsável por selecionar esses caracteres que vão, de fato, facilitar a leitura e o manuseio dos conteúdos, tá? Tem também todo um roteiro de estudos que o professor deve preparar com antecedência. Aqui é um exemplo de um roteiro de estudos em que é colocado o curso, a disciplina, o professor responsável pela disciplina, o início, o término, a carga horária, o que vai ser trabalhado na unidade 1, na semana 1, quantas horas de duração tem essa unidade, qual é o objetivo dessa unidade, qual o tema da videoaula que foi preparada, qual texto ou livro que deve ser lido, quais as páginas, qual o material de apoio complementar, se o aluno quiser se aprofundar mais na temática, e quais as atividades ou avaliações que ele vai ter que cumprir ao longo daquela semana. Então, isso vai se repetindo em todas as semanas até que fecha as 3 ou 4 semanas da disciplina e conclui-se aí a carga horária, né, da unidade que foi pensada para aquele curso. Então, tudo isso aqui é responsabilidade do professor, tá? Então, se um dia você tiver interesse em ser professor da educação à distância, já sabe que vai ter que selecionar o material e montar um roteiro de estudos para os alunos de vocês. E toda disciplina tem um plano de ensino. Então, percebam que o roteiro de estudos é diferente do plano de ensino, porque no roteiro eu tenho lá, semana a semana, o que vai ser trabalhado. Já no plano de ensino, eu tenho o quê? A ementa, o objetivo geral, os objetivos específicos, o conteúdo programático, os recursos que o professor vai utilizar, a metodologia que ele vai adotar em cada uma das semanas ou ao longo do curso todo, as avaliações que serão aplicadas e as referências, ou seja, os livros que vão servir de base para que o aluno possa estudar e se aprofundar. Livros ou, no caso, apostilas, materiais que serão necessários para essa disciplina. Assim como também o professor tem como responsabilidade a gravação de videoaulas. Essas videoaulas elas devem ser objetivas, elas não devem ultrapassar um tempo muito elevado, visto que os alunos eles não costumam assistir aulas muito longas. Então, por isso, prime pela objetividade e permita uma distribuição melhor entre leitura, assistir videoaulas, escutar podcasts, entre outras possibilidades que nós temos aí para a distribuição dos conteúdos na educação à distância. Tá? Então, o que é essa videoaula? É uma explanação de um conteúdo didático ou um treinamento por meio de um vídeo, onde o professor, o instrutor, ou mais de um, pode ter uma dupla ou mais pessoas, né, passa o seu conhecimento e pode contar um
com outros conteúdos, como apresentação de animações, gráficos, enquetes, áudios, outros vídeos e muito mais possibilidades. O importante é que o aluno compreenda o conteúdo da melhor forma possível. Então, é fundamental ser completamente capacitado no assunto a ser discutido, por se tratar de um ambiente de relacionamento rápido. Qualquer coisa minimamente errada pode virar uma bola de neve, do qual você vai perder o controle. Então, se você vai ingressar como docente na educação à distância, você precisa, além da formação, entender sobre o tema abordado. Não é, por exemplo, porque você é da pedagogia que você vai ser especialista de A a Z. Não, às vezes você tem maior aptidão para determinadas áreas e conteúdos, então escolha aquelas que você considera como de maior conhecimento para trabalhar e atuar. Então, planeje o conteúdo que você vai abordar na videoaula. Então, antes de iniciar a videoaula, tenha em mente o que você quer transmitir para os alunos. O que você vai passar no início, no meio, no fim, quais são os tópicos que merecem destaque e tome também cuidado com a velocidade da fala. Ou também aquela fala mecânica, em que parece que você está ali como um robozinho, tá? Então, seja objetivo, conciso, utilize uma fala motivadora, dialogada e que facilite a compreensão dos conteúdos por parte do teu aluno. Ele com certeza vai gostar muito mais dessa videoaula planejada do que aquela de improviso. Tenha didática. É fácil, né, professor, falar, tenha didática. Mas, na verdade, é algo que se pratica. Então, por definição, a didática significa a arte de transmitir os conteúdos. Se uma pessoa com didática, ela possui essa capacidade de ensinar, ela tem coerência, tem facilidade, vai ser mais fácil. Treine as suas aulas antes de transformá-las em vídeo. Pode ser no espelho, pode ser com um familiar, um amigo, outro aluno. Não tem como gravar uma videoaula de qualidade sem treinar antes, tá? Caso contrário, você já deve ter muita experiência em ministrar aulas. Lembre-se que na hora em que estiver pensando em como fazer a videoaula, você deve adequar a linguagem de acordo com o público que você quer atingir. São crianças, são adultos, são idosos? O uso do humor é sempre recomendado e faz aí com que você consiga equilibrar melhor os conteúdos e que não pareça aquela coisa forçada, tá? Tem um diferencial, coloque aí na ponta do lápis tudo que você é capaz de fazer de melhor com os seus concorrentes ou alguma novidade que você possa integrar aí nas suas videoaulas, uma enquete, uma animação, mostrar passo a passo como é que se faz algo, ou até mesmo a caracterização que pode deixar a videoaula ainda muito mais atraente, tá? Então, outra atribuição do professor na EAD é preparar as avaliações, ou seja, as provas. Geralmente, elas são objetivas ou subjetivas, ou são de múltipla escolha, ou são para pensar e escrever. Tá? Então, a avaliação ela ocorre 24 horas por dia, 8 dias por semana, e é um estudo que requer atenção e feedback. Então, a avaliação na EAD, ela deve ser muito bem pensada, deve representar aí uma forma, né, com que os alunos demonstrem que realmente aprenderam os conteúdos. Então, avaliar é refletir, é planejar, é estabelecer objetivos, metas, devendo estar a serviço aí da aprendizagem. Então, a avaliar é para mensurar e ajudar o aluno a melhorar, e não para punir. Tá? E aí nós temos a avaliação formativa, que tem como objetivo, ao final do processo, saber o que o aluno aprendeu e também, com essa aprendizagem, ajudá-lo a formar ao longo do tempo. A somativa é aquela que tem como objetivo, né, colocar os alunos em um patamar, né, com o objetivo ali de atribuição de pontos. E a diagnóstica é aquela em que eu quero saber de maneira antecipada quais as características do aluno, o que ele já aprendeu, o que ele já sabe sobre o assunto. Né? Então, nós temos aí diferentes tipos de avaliação. E temos também a autoavaliação, que é a possibilidade do aluno dizer com sinceridade se ele aprendeu ou não, quais as suas principais dificuldades e limitações. Então, já perceberam que nós temos diferentes tipos e maneiras de avaliar, presencialmente e na modalidade à distância. Tá?
E aí o professor ele vai lançar mão de vários recursos, como tarefas, fóruns, glossários, questionários, enquetes, tudo isso para fazer a avaliação dos seus alunos ao longo do percurso com auxílio do ambiente virtual de aprendizagem. Perceberam que são muitas atribuições dos profissionais, ou seja, dos atores que estão ali envolvidos na educação à distância. Espero que você tenha aprendido com essa videoaula e até a próxima. Tchau, tchau!